Cris, estamos de volta e foi top a nossa aula, né? Foi muito boa. A matemática faz parte da minha vida, a matemática faz parte da minha vida, juro simples é assim, capital, taxa e tempo, a matemática faz parte da minha vida, a matemática faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vivência, não tem pra onde correr, né? Então... Não tem jeito. Não tem jeito, não tem choro. Então é nessa pegada que a gente vai fazer a revisão sobre os assuntos da aula e aí vocês vão aplicar nas atividades de sala. Bora ver? Então vamos lá? Aula 7.2, olha lá. Matemática financeira na sua parte 2. Lembrando que na primeira parte nós trabalhamos a ideia de porcentagem. Juros simples é o quê? É justamente esse percentual, só que agora aplicado durante um certo tempo. Então eu vou ter o percentual de um valor inicial, eu tenho um capital, apliquei uma taxa, vou calcular a porcentagem desse capital e vou verificar durante quanto tempo esse capital vai ficar aplicado. Quando a gente fala de juros simples, a gente diz J igual a CIT. Esse J representa juros, o C, capital, o I, taxa de juros, e o T, tempo de aplicação. período, né? Período. Legal, gostei. Lembrando que taxa e tempo, ou seja, a taxa e o período, precisam estar alinhados. Se a taxa é % ao mês, o tempo tem que ser dado em meses. Se a taxa é % ao ano, o tempo tem que ser dado em ano. Se a taxa é ao semestre, e aí vai alinhando de acordo com a necessidade. Muito bem. E começamos agora nossas aplicações de mapa mental, ou seja, resumo, síntese, como você quiser chamar. A gente já vai trazendo aqui mapas construídos por alunos, ainda não os nossos, mas estamos aguardando, né? E aí a gente traz aqui exemplos de como construir esse resumo, né? Então, por exemplo, a pessoa colocou aqui a nossa equação, J igual a CIT, falou que o montante é o juro mais o capital, deu os conceitos, né, professor Maurício? Olha aqui. Capital, taxa, tempo, juros, montante. E legal porque aqui, ó, esse aqui, na verdade, é um exemplo de mapa conceitual, né? Isso. Tem os conceitos todos. Olha lá, capital é o dinheiro que vai ser investido, / aplicado. Taxa é a porcentagem que é aplicada naquele capital inicial. Tempo é o período que o capital vai ficar aplicado. E juros já é o valor que o capital rende ao ser aplicado a uma taxa por determinado tempo. Montante é o valor que vai ser resgatado após o tempo T, ou seja, é o valor acumulado. Fazendo o mesmo cálculo com as equações, ele deu um exemplo aqui, né? E ele ainda diz melhor, ele ou ela, não sei, se a taxa estiver ao mês, então o tempo também tem que ser ao mês. O mesmo vale para qualquer período de tempo. A unidade de medida precisa ser a mesma, tem que estar conectada e não é diferente, tá? E a dele colocou um exemplo também, né, dos 20%, olha lá, belezinha, muito bom. Você pode fazer de outras maneiras. Você pode, por exemplo, colocar igual o convencional, aqueles mais práticos. Coloca juros simples no meio da folha e vai puxando as setinhas. Isso. O ideal de um mapa mental ou conceitual é que ele seja colorido, olha só. Por quê? Qual que é o objetivo dele? É chamar sua atenção. Quando você abre o caderno, que você copiou, o professor chegou inspirado na escola e encheu o quadro com texto. Professor de história, que gosta de muito texto, né? Encheu o quadro lá com um resumo de um capítulo do livro. Você copiou todo aquele resumo lá de caneta preta. Quando você vai pegar o caderno e vai folhear, você passa por aquela folha toda preta, toda riscada de preto, olha, você fala, nem dá gosto de olhar. Quando você pega aquele mesmo resumo que o professor passou, coloca ali no meio o tema centralizado, as ideias principais, as datas que aconteceram, você começa a colocar esses detalhes, fica mais atrativo, fica mais bonito. Pois é. E claro, se isso vai te facilitar a estudar, né? Então, é dentro disso que a gente trouxe esse mapa de exemplo para facilitar a vida de vocês. Então, vamos às atividades de sala e a gente já volta com a correção. Beleza. Continue assistindo a seguir cenas do próximo capítulo, a hora de correção de atividades, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo. Então vamos lá, né? Tirando as dúvidas, olha lá na telinha a nossa questão de número 1. Número 1.
Um capital de R$ 1.000. Já vou anotando, pode ser? Pode. O capital é R$ 1.000, então é o C, né? Valeu. Aplicado a juros simples, triplicará em 3 anos. Ah, então o tempo é 3 anos. Ele vai triplicar, então quer dizer... Vai chegar a 3.000, né? 3.000. Ah, então o juro é 2.000. Isso. Porque o meu montante, né, no final de tudo vai ser 3.000. Nem tudo eu vou usar no cálculo, vai depender do que está pedindo, né? Quando a taxa anual for de... Ah, então tá querendo taxa? Isso. E a taxa anual, né? Ao ano. Ao ano. Então tá conectado? Tá conectado, ó, 3 anos ao ano. Então beleza, então é só aplicar no J igual a CIT, né? Porque ele já me disse que o juro é simples. Como essa aula a gente está dedicando só a juros simples, todos os assuntos vão pedir juros simples. Mas lá na frente, quando tiver uma aula de aplicação geral, a gente precisa saber se o juro é simples ou composto, tá? Vamos lá? O meu juro é quanto? 2.000. É, 2.000. O meu capital? 1.000. 1.000. A minha taxa eu não sei e o meu tempo é 3 anos, né? Vamos lá, podemos multiplicar ali, né? Olha lá, 1.000 vezes 3? 3.000. 3.000 vezes I. A taxa. A taxa, né? Vezes o I. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. Então, ficamos com 2.000 dividido por 3.000. Vamos anular aí os zeros, né? Podemos anular. Ficamos com 2/3, né? Então, a taxa é 2/3. Tá, mas essa taxa eu preciso dar ela em porcentagem, não é? Quanto vale 2/3? 0,66? 66666 é uma dízima, né? Então, vamos colocar 0,67. É, pode ser, então. 0,67, arredondando, né? E a gente apaga o tracinho da dízima aqui. Eu preciso disso em porcentagem, então eu preciso multiplicar por 100. Por 100, pronto. Uma vez que eu fiz vezes 100, eu tenho a taxa em percentual, que é 67%. Ou seja, para eu triplicar o meu valor, para eu ter um montante de 3.000, o meu capital tem que estar aplicado a 67% ao ano. Que vai dar o quê ao mês? Divide por 12, não é? 5 ponto alguma coisa. Muito bem, viu como é fácil, né? Uma vez que você faz a leitura, vai interpretando, anota os dados, aplica na equação, resultado, sucesso. Vamos de número 2? Vamos lá? Vamos. Temos 4 para fazer, vamos lá. Um capital foi aplicado a juros simples, com taxa de juros de 10% ao mês, durante 8 meses. Então, tá lá, temos a taxa, 10%, temos o tempo, 8 meses. Se no fim desse período os juros produzidos foi de R$ 1.600, qual foi o capital aplicado? Então, vamos lá, não fui anotando, vou anotar agora. Nossa taxa é 10%, 10% ao mês, né? Que é o mesmo que 10 por 100, né? Vamos lá. O tempo é? 8 meses. 8 meses. Está conectado? Está na mesma conectado. unidade? Beleza. E o capital, ele quer saber, Ele quer saber o capital. Capital. E o juro, ele disse? 1.600. O juro é 1.600. Podemos colocar na nossa equação, então, J igual a CIT, né? Quem é o meu juro? 1.600. 1.600. Quem é o meu capital? Quero saber. A taxa, 10 por 100. E o meu tempo? 8, né? Vamos lá dar uma melhorada aqui, né? Olha aqui como a gente já pode melhorar. E vamos já fazendo as nossas considerações aqui. Por exemplo, também dava para passar o 100 multiplicando? Passo 10 multiplicando. 10 vezes 1.600, está dividindo, 16.000 multiplicando. Né? 16.000. 8 vezes C, 8C. 8C. Eu tenho 16.000 dividido por 8. Esse vai ser o meu capital inicial, né? 16 dividido por 8? Dá 2. Dá 2. Só que eu tenho que acrescentar 3 zeros, né? Então, o meu capital inicial é R$2.000. Beleza? Beleza. Simples, fácil, já, o nome já diz. O Juros é simples. Vamos de número 3. Tudo bem até aí? Tranquilo? Anotação dos dados, leitura, interpretação. E conta. Continha e cálculo básica. básico, né? Beleza, beleza. Questão de número 3. Ora, vamos ver o que ela está pedindo agora. Qual é o capital que em 10 meses rende R$ 6.880 a juros à taxa de 6% ao mês? Rende de juros, né? Então, isso, juros rende de juros. 6.880. A taxa de? 6% ao mês. 6% ao mês, 6 por 100.
E está na mesma unidade, né? Já. O tempo está em meses, a taxa está em mês, então dá tudo certo. Voltando aqui, vamos lá? Então vamos para a nossa equação. J igual a CIT. Vocês viram que o processo é sempre o mesmo? Bem simples. Quem é o meu juro? 6.880. Quem é o meu capital? Não sei. Não sei. Quem é a minha taxa? É 10. Não, 6%. E meu tempo? 10. 10. Agora sim. Agora sim. Vamos lá dar uma melhoradinha aqui, né? Podemos? Podemos, né? O 10 está dividindo, passa multiplicando, então vamos acrescentar um zero aqui, né? 68.800. Igual a 6 vezes C? 6C. 6C. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo, né? E vai nos gerar o nosso capital inicial. 68.800 dividido por 6 vai dar um capital de 11.466,67. 11.466,67. Beleza. Ah, mas pode dar quebradinho assim? Pode, né? É dinheiro. Dinheiro é dinheiro, cada um investe o que tem, o que está podendo no momento, né? Beleza, beleza? Beleza. Vamos de Enem agora. Se liga no Enem, uma questão lá da UNEMAT, né? A Universidade Estadual do Mato Grosso, adaptada de 2012. Vamos ver. Um capital de R$6.000 aplicado à taxa de juros simples de 36% ao ano gerou um montante de R$12.480 depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de... Então, anotando os dados, o professor Maurício vai falando, a gente já vai anotando, né? Ele está querendo tempo de aplicação? Isso. Isso, beleza. Agora uma coisa, as alternativas estão todas em anos. Agora, a minha taxa está em anos também? Também. Ah, então pronto, né? Se está tudo na mesma unidade, já ficou fácil, porque ao final, no resultado já tá, já vou encontrar a resposta nas alternativas sem precisar fazer nenhuma transformação, tá bom? Beleza. Ele falou que é juros simples, então vamos lá de Aí J. tem igual a CIT. Tem só um detalhe importante também, olha lá. Ele me deu o capital e me deu o montante. Falta encontrar os juros. Ah, sim, porque a minha equação é J igual a CIT, J igual a CIT. Então eu vou precisar fazer o quê? Uma subtração? Uma subtração. O montante sempre é o meu capital inicial mais o juros. Juro, né? Então, se eu quero o juro, eu vou fazer o montante menos o capital. Então, os juros vai ser 12.480 menos o capital, que é? 6.000. 6.000. Dá 6.480, né? É isso, né? Então, o juro, vamos usar ele aqui agora, 6.480, né? Isso. Tem um espacinho ali. O capital? Capital, 6.000. Deixa eu botar ele da corzinha que tava clarinha, para não confundir com o restante, tá? Então, 6.480 vai ser o capital, que é 6.000, vezes a taxa 36%, vezes o tempo que eu quero descobrir. Vamos lá anular os zeros aqui, facilita a nossa vida, né? Toda vez a gente pode fazer isso. Então, ficamos com 6.480, agora ficou verde. 60 vezes 36, né? Aí a gente pode fazer 6 vezes 36. Dá 216. 216, acrescentando um zero, né? Então, 6.480 está multiplicando, vai passar? Dividindo. É igual a T. Fazendo a divisão, também podemos melhorar aqui. 648 dividido por 216. Dá 3, né? Um tempo de 3 anos. A Beleza. alternativa correta é a letra C. Vocês viram que encheu a lousa, né? Encheu o quadro. Bonito. Porque temos uma situação já de questão de vestibular, né? Ou seja, tem uma leitura, uma interpretação. Primeiro foi dado o montante, não foi dado o juro, então a gente teve que descobrir quanto que era o juro, né? Fazendo essa subtração aqui, olha, ficou bem em cima ali. Aí a gente teve que fazer essa subtração primeiro, para depois substituir no J igual a CIT. Beleza. Certinho? Certinho. Muito bem. Legal, né? Vocês sabem que às vezes não é difícil, tem a diferença, né? A gente sempre fala aqui, né? A diferença entre o difícil e o trabalhoso, né? Nem tudo que é trabalhoso é difícil.
difícil, às vezes deu um pouco de trabalho, mas é fácil, a gente consegue fazer, né? E tem aquilo que é muito difícil de fazer. Nesse caso, eu acho um pouquinho trabalhoso na parte, né, de chegar no resultado final, às vezes demora um pouquinho. Né? Por exemplo, transportar 1 milheiro de tijolo da frente para o quintal de casa. Não é difícil. Não é difícil, mas é trabalhoso, dá trabalho. Você tem que se organizar e às vezes quer carregar 12 tijolos. Não, vou carregar só 6 porque vai cansando, vai ficando... Então é trabalhoso. E você cria estratégias para carregar. Você às vezes associa mais ou menos, ou coloca... Não estou com muita pressa, vou levar de um em um. Vai levar de um em um. Você vai escolher a maneira... Funciona bem, né? Também, coloca no carrinho, aí você coloca... No primeiro carrinho você coloca 100. Depois você coloca 80, depois você coloca 50. Daqui a pouco tá levando só um, porque tá cansado já. Mas são coisas, detalhes assim, simples, que mostram que o que dá trabalho nem sempre é difícil de ser feito. É fácil. Só que dá trabalho porque não tem como transportar todos de uma vez lá para trás. A questão do Enem aqui, não tinha como chegar na resposta só fazendo, não, já sei, é 3. Não. Tem que primeiro associar as informações e isso é muito importante a partir de agora. Tirar da questão todos os dados fornecidos. Depois, verificar se os dados são condizentes com o que eu preciso. Se está alinhado, tempo, taxa. Se a taxa já está em forma de fração, eu faço no começo. Depois, ele deu montante. Se eu coloco montante, é uma questão de vestibular. Se eu coloco montante, eu vou achar uma resposta que não é errada, eu vou fazer uma conta certa. Só que a pergunta que ele fez foi dos juros, não foi do montante. Então, quer dizer, eu fiz tudo certo, mas fiz do modo errado. E falando em certo e errado, será que lá naquela situação que diminui 20%, aumenta 20%, esse negócio ficou mais barato, ficou a mesma coisa ou ficou mais caro? Vamos ver? Vamos lá. Brincando com os números da aula, perguntava isso aí para vocês. Olha lá. Então, quando falou nesse teste de raciocínio, disse o seguinte... Diminuiu os preços em 20%. Vou usar o mesmo raciocínio do nosso colega aqui, que ele ensinou. E o legal é que ele já usou o 100% como referência, fica fácil, né? Que é a dica. Use sempre o 100 como referência. Por quê? Porque o 100 na porcentagem é o número perfeito. Tirei 20% de 100. Vamos junto aqui? Vamos conversar aqui. Olha aqui para nós aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Olha só. Tinha 100%. Vamos supor que o objeto custa 100 reais. Fica mais fácil assim, né? Tirei 20%. Quanto que é 20% de 100? 10% é 10 reais. Então 20 é o dobro. É o dobro, é 20. Então o objeto vai ficar custando 80. 80 reais. Só que agora eu vou aumentar 20%, mas agora já de 80 reais. E não de 100. Então, né? 10% de 80 é 8. Então, 20 é 16. Então, eu vou aumentar 16 reais. Vai para 96 só. 96. Então, esse objeto ficou mais barato. Às vezes dá a impressão de que vai ficar a mesma coisa, né? Mas não fica. Tirou 20, aumentou 20, só que o negócio é com relação a que você está falando desse 20, né? O primeiro 20 a gente fez com relação a 100 reais, mas o segundo já foi com relação a 80. Então, por isso, ficou mais barato. Beleza. Legal? Usando o raciocínio lógico aqui. E aí, ó, se eu aumentar 20% e depois diminuir 20%, fica mais barato, fica mais caro ou fica a mesma coisa? Pensa aí, né? Fica a dica. Eu aumentei 20%, pega os mesmos 100, aumenta 20%, diminui 20%. E agora, fica mais barato ou fica mais caro? Pois é. Vamos ver, né? Vamos pensar nisso para a próxima aula. Olha lá, então na próxima aula a gente vem falando de juros também, ainda na matemática financeira. Só que não vai ser mais simples, não. Não, aí agora que o bicho pega, porque aí são juros acumulados, ou seja, o juro composto, tá bom? Então, fica ligado. Até a próxima aula e aquele beijo no coração. Tchau, tchau.